Quando a minha filha do meio era muito pequena, teria 4 ou 5 anos, mostrei-lhe a clínica onde nasceu, na ilha de Luanda. Não sei se por causa da beleza do jardim, ou se foi porque a luz estava linda nessa manhã. O certo é que ela ficou entusiasmada. Uau, disse-me, quero nascer outra vez. Gosto de pensar nesse entusiasmo como um sinal do otimismo crónico dos angolanos. Também Angola quer nascer outra vez, mas não sozinha. A leitura, e em particular a leitura de ficção, é um exercício de alteridade, na medida em que obriga o leitor a colocar-se na pele do outro, do narrador, dos diferentes personagens. Esse exercício desenvolve a empatia e aproxima-nos dos outros. Em países como Angola, que estão emergindo de prolongadas guerras civis ou de conflitos semelhantes, a pacificação passa pela redescoberta do próximo. Os livros podem e devem ter um papel fundamental em todo este processo. Por outro lado, num tempo como o nosso, de construção de muros, livros operam de forma oposta a essa tendência, ou seja, erguem pontes. Livros são pontes. Ditadores, torturadores, pessoas que se dedicam a exercer a maldade a tempo inteiro, não costumam ser leitores de ficção. Podem até ser grandes leitores, como Hitler, que gostava de ler biografias e livros de história, mas raramente leem ficção. Pensemos em Trump, um homem que se vê a si próprio como um construtor de muros. É difícil imaginar Trump a ler o que quer que seja, a não ser os tweets que lhe dizem respeito, e não consigo de todo imaginá-lo a ler, por exemplo, 100 anos de solidão. Não acho que pessoas como Donald Trump sejam irrecuperáveis para a humanidade. Na verdade, não acho que ninguém seja irrecuperável. Acho é que deveriam ir para campos de reeducação literária. No caso de Trump, primeiro para a escola primária, suponho. Também acredito que os países democráticos estariam melhores se os políticos desses países fossem obrigados não só a apresentar a sua declaração de rendimentos, mas também uma recensão dos livros de ficção que leram nos últimos meses. E se os eleitores, nesses países, dessem preferência aos políticos leitores, ao invés de votarem em políticos que declaradamente desprezam a literatura.